Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, num vídeo de notícias matinais do São Paulo Futebol Clube. Quer saber tudo sobre as últimas notícias do São Paulo? O São Paulo hoje é aqui, tá ligado? Então, portanto, deixa eu falar com você sobre a situação curiosa aí do Luan, do Arboleda, Bobadilha, Rigor, e tem muito aqui no vídeo. Separei vários assuntos. Deixa aquele like então, posso contar? Aquele likeinho top pra dar aquela moral no vídeo. E se inscreva aqui neste canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de ter você por aqui de coração mesmo. Talvez você não esteja inscrito aqui ainda. Rola o vídeo pra cima aí, vê se tem um botãozinho escrito inscrever-se ali no além ali do... Tem um inscrever-se, você vai lá e tica de graça. Só clica. Tamo junto, fechou? Posso contar? Tô contando então. Ó, quero te lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, parceira de times como Liverpool e Barcelona, e é na 1xBet que você encontra odds formidáveis para você fazer as suas apostas. Indo pelo meu primeiro comentário fixado ali, ter o meu link então, aí você no seu primeiro depósito tem o valor dobrado, depositar 100 vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os R$ 1.560. Hoje tem a Copa da Inglaterra, tá ligado? Você liga na tela aí. Tem esse. Não vou falar do Nottingham Forest aqui, que é jogo de banana. Agora tem o Chelsea contra o Aston Villa, achei um jogo legal. A vitória do Chelsea em casa tá pagando quase 2, ó, 1,97. A vitória do Aston Villa paga 3,79. E o empate 4,05. E tem também o Tottenham contra o City, o Manchester City do Guardiola. Olha que legal, esse aqui é um jogo de. É um jogo destaque. A vitória do Tottenham em casa paga 4,14. Achei top demais também. E o empate paga 4,33. O empate é o que mais paga aqui. E a vitória do City, que é favorito, 1,73. Primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, um xbet, tamo junto. Ó, finalmente deve sair agora a estreia de Bobadilha. O São Paulo, neste sabadão, às 19h30, salvo engano, eu vou pegar aqui, vou até saber qual que é o horário do jogo do São Paulo, eu quero passar pra vocês isso aqui. Mas o São Paulo vem com o time mais do que mistão, tá? Mais do que reserva, porque o São Paulo ele está programado para encarar o Corinthians terça-feira, não lembro que dia que é, hoje é dia 26, terça-feira. Terça-feira é o Corinthians, esse é 19h30 que o São Paulo encara o Corinthians, para depois domingo pegar o Palmeiras pela Supercopa. Ou seja, o São Paulo já colocou um time mesclado no último jogo, time quase full contra o Santo André. No último jogo lá contra o Mirassol foi um time bastante dividido, mesclado. E agora, contra a Portuguesa, ele deve ser mais mesclado ainda. Os titulares bem poupados, aqueles caras do controle de carga bastante poupados. Por quê? Porque aí o São Paulo vai conseguir colocar os principais jogadores contra o Corinthians. E quando eu falo principais jogadores, eu tô falando aqui sim de Rafinha, que não tá certo que joga terça, mas é provável. O Arboleda, certeza que já consegue jogar terça-feira que vem. O Rames Rodrigues conseguirá jogar terça que vem. O Lucas Moura também. O resto já estava tudo disponível, né? Galopo, Ferreirinha, Caleri, Luciano, esses daí já estavam disponíveis. Tô falando dos que não estavam. Então, os caras do controle de carga, tirando a exceção aí do Nestor, que é cirurgia, recuperação, Moreira, que é bem mais difícil o quadro, o São Paulo contra o Corinthians entra pra ganhar. Então, se você quiser saber aí, o São Paulo entra pra ganhar. Ó, amanhã, o São Paulo encara a Portuguesa às 18 horas, horário de Brasília, 6 da tarde, 18 horas, no Morumbi, beleza? Então fica aí o registro, mas é time reserva. E aí que o Bobadilha deve aparecer para jogar. O Bobadilha, ele foi o único volante que não jogou ainda pelo São Paulo. O Luan também não jogou, mas esse o São Paulino já conhece e não foi um dos contratados. Dos contratados, Eric entrou, Ferreirinha entrou, o Galopo e o Ferrarese, eu vou chamar de contratados também, porque nem jogaram pelo São Paulo no passado, também entraram. Nós tivemos o Luiz Gustavo, que entrou um pouquinho, mas entrou. Quem não entrou pra jogar mesmo foram esses caras. Foi isso o Bobadilha. Bobadilha ninguém nem viu na foto. Então, como o Luan pode estar descartado, tudo bem ele não jogar. Agora o Bobadilha não. Esse veio pra jogar e deve começar agora contra a Portuguesa, beleza? O Luan, ele recusou. Acho que tá legal falar do Luan agora, porque ele recusou algumas propostas que ele teve. O Luan é um jogador que, assim como fica pro São Paulino, fica também pros times de fora. Pro São Paulino, qual a memória que fica do Luan? Você olha pro Luan e fala, esse cara joga muito. Aí você olha ele de lado, perfil físico treinando, está magrinho. A gente não fica pensando nos problemas extra-campo, por que ele não joga com nenhum técnico. Nós lembramos do Luan que veio jogar e ganhou o Paulista com o Crespo, e é aquele cara que é o melhor marcador que nós temos lá. Então quando vê o Luan treinando, a gente já fica todo animado. Eu, pelo menos, fico todo animado.
E o adversário, os times rivais, os times que podem contratar o Luan, deve ser nesse mesmo sentido. Eles olham pro Luan e falam: opa, o São Paulo tá vacilando aqui, eu vou comprar esse cara. Eu vou trazer esse cara por empréstimo, eu vou contratar o Luan. E aí os times estão fazendo propostas. Só que o Luan recusou todas. Não sei se as propostas teria diminuição salarial, que não é comum, mas o Luan falou: não quero, quero ficar no São Paulo, quero dar a volta por cima. É um momento legal pro Luan dar a volta por cima, sabe por quê? O Pablo Maia talvez vai ser vendido. O Alisson, ele nem é segundo volante, apesar que ele virou o segundo volante, mas o Alisson é um cara que não disputa a posição com o Luan, que o Luan é primeiro volante. Então o Pablo Maia deve ser vendido. O Mendes e o Neves praticamente já foram. O Neves já foi, o Mendes praticamente já foi. Então fica ali só pro Luiz Gustavo ser o primeiro volante do São Paulo se tudo acontecer. E o Luiz Gustavo ficando de segundo volante, ele tem a idade avançada. Ou seja, se o Pablo Maia for embora, o São Paulo, com a carga de jogos que vai ter espaço sim pro Luan, ficando para segundo volante brigar a posição Alisson com o Bobadilha. O Bobadilha acabou de chegar, nem precisa ser titular por enquanto. Então o Luan, por incrível que possa parecer, com 18 volantes no elenco, é capaz dele ser bem utilizado e está tomando uma decisão que para mim é acertada de ficar no São Paulo para tentar dar essa volta por cima. O Rames Rodrigues, esse monstro sagrado aí, muita gente fica se perguntando por que eu defendo tanto o Rames, né? O Rames, eu acho que ele é um jogador que ele traz de volta para o São Paulino a ideia de torcer para um time dos melhores do Brasil. Nós ganhamos a Copa do Brasil, só que ainda diziam que o Palmeiras era melhor que a gente e que o Flamengo era melhor que a gente. E eu não admito isso aí, eu não aceito que nosso time não seja o melhor. Quando eu vejo o Rames Rodrigues jogando pela seleção da Colômbia, por exemplo, eu lembro do que o Raí era quando jogava pelo São Paulo. Você olha o Raí jogando, ou o Kaká voltando. Lembra do Kaká voltando pro São Paulo? Ou o Hernanes em 2017? Você fala, nossa, chegou o monstro. E ele pega e joga mais que os outros, e decide os jogos e tal. Foi o que o Rames fez na Colômbia. Aquilo pra mim é emocionante quando acontece pelo São Paulo. Então pra mim o São Paulo tem que ter caras diferenciados. Nós temos visto um pouco do Lucas ser diferenciado, apesar do Lucas ele não, eu não acho que ele vai ter números tão exorbitantes no São Paulo, porque o jogo dele é quebrar linhas com drible. Ele é um monstro, o melhor de todos. Ele quebra a linha com drible. Só que o futebol moderno, o cara que dribla dois, três ali, ele toma chinelada. Não tem mais aqueles gols do Mané Garrincha, do Maradona, não tem mais. Ele toma a pernada, os caras revezam, batem nele, vão quebrar o cara. Então eu acho que o Lucas ele é importantíssimo, fundamental. Mas eu acho que o cara que pode encher nossos olhos de orgulho ainda é o Rames Rodrigues, sim. Um cara que vai ser melhor que o Arrascaeta, que o Rafael Veiga, que todos que estão por aí, que o Gustavo Scarpa, agora o Atlético Mineiro, é o nosso, é o Rames. Então eu quero acreditar muito nisso. E o Rames está treinando forte. O Rames, ele pediu pra jogar novamente. Ele está querendo jogar. E não é que ele tá carteirando. Eu sou o Rames, eu vou jogar e pronto. Não. Ele está treinando, se doando, demonstrando pra todo mundo que ele está pronto pra ser o cara que o São Paulo precisa. E eu acho que aí o São Paulo sai à frente, sai na frente dos outros com um jogador de extrema qualidade. Um que tem lances assim muito inteligentes, muito plásticos, bonitos de ver. E o Rames ele é diferenciado demais. Deve brigar posição aí com o Nicão. Talvez, eu acho que não vai brigar posição com o Luciano, até porque o Carpini colocou o Luciano mais pra frente no primeiro jogo, onde o Luciano faz um gol contra o Santo André. O meia era o Lucas, sim, e o outro era o Rato, quase que um ponta direita mais um meia. E o Luciano na frente com o Caleri. O próprio Luciano falou, joguei mais pra frente. Então, o Luciano não vai brigar posição com o Rames como o Dorival entendia futebol. Hoje o Carpini vai colocar pra brigar posição na meia. Nicão, talvez. Rato, talvez, porque esse tá na ponta direita. Lucas Moura do outro lado, aí tem o Galopo, sim, que esse pode brigar a posição. Fora Nestor, Michel Araújo, caras que nem estão lá ainda. Mas não vai brigar a posição com o Luciano, pelo menos, nem com o Eric, nem com o Ferreirinha. Acho que já é uma ótima notícia, né? De ter o Rames aí podendo jogar e não sendo quarta, quinta opção do São Paulo Futebol Clube. Acho da hora de pensar nisso. E Caleri é um dos caras que também deve ser poupado agora para jogar contra o Corinthians. Caso curioso também. O São Paulo fez aniversário, né? E quem veio dar parabéns pro São Paulo foi o Rigoni. Emiliano Rigoni, jogador argentino, que teve uma passagem relâmpago pelo São Paulo, que jogou muito bem com o Crespo. Do nada, com o Rogério Ceni parece que desaprendeu a jogar e mandaram ele embora, venderam ele. O Rigoni, ele fica na memória de muitos São Paulinos como um baita jogador que um dia fez história aqui, né? Mas a história foi muito rápida e essa sim, pra mim, com gostinho de quero mais. Assim como o Dorival disse que ele tinha um gostinho de quero mais no São Paulo, porque em 2017
para 18. 2017 ele esteve aqui, faltou algo, tinha um gostinho de quero mais, ele voltou e foi campeão com o São Paulo. A mesma coisa eu coloco para Emiliano Rigoni. Faltou um pouco ali, tá faltando. Por que que esse cara foi embora? Por que que esse cara ele desaprendeu a jogar bola? Não dá pra entender. Então, eu tenho a minha teoria do porquê que o Rigoni parou de jogar bola. Pra mim ele foi fritado no São Paulo, sim. Eu não vou citar por quem, mas pra mim ele foi fritado ali, foi engolido por um cara que não queria que ele jogasse, né? Mas tudo bem, isso aí são águas passadas. O Rigoni, eu acho que um dia ele deve voltar pro São Paulo, sim. Tava vendo highlights, melhores momentos do Rigoni antes de fazer esse vídeo. Um cara bastante habilidoso, driblava bem. Aquele primeiro corte era muito bom. Ganhava velocidade depois do primeiro drible e driblava e chutava com as duas pernas. Poucos caras viram o tronco, né, o eixo do corpo pra driblar com a perna errada. O Rigoni era esse cara. Assim como o Hernandes também fazia, com muito melhor. O Rigoni conseguia driblar com a perna trocada. Batia faltas, batia escanteio, batia pênalti, tudo com as duas pernas. Fez gols de cabeça e foi extremamente importante para o São Paulo durante a passagem do Crespo. Era o melhor jogador, quase que disparado. Então, ver o Rigoni hoje parabenizando o São Paulo e ele não estando aqui, dá uma dorzinha, não dá? Eu gostaria de ter o Rigoni de volta. E você, gostaria de ter o Rigoni de volta? Fala aí. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!